Olá, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se você já se deu conta, mas nós estamos há 3 semanas das eleições municipais. É verdade que por causa da pandemia, inúmeras restrições de contato social, a impossibilidade de comícios e eventos desse tipo, fazem com que esse período de campanha política quase passe despercebido. A gente queira e a gente goste ou não, a política faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia e ela guia e direciona muito daquilo que está à nossa volta, que supre a nossa vida, que supre as nossas necessidades e assim por diante. Inclusive, é a própria política que nos assegura o direito de expressar a nossa fé, de ter uma crença religiosa. Isso é um direito constitucional. Lendo um dos textos do Evangelho de Mateus, nos últimos dias me veio à mente uma situação que infelizmente costuma fazer parte desses períodos de campanha eleitoral. Por isso eu quero te convidar para a gente ler esse texto e depois refletir sobre ele. Ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, os versículos 15 a 22, onde diz o seguinte: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Estão falando de Jesus aqui. Enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributos a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram-se embora. Até aqui a palavra do Evangelho. Partindo desse texto, eu quero fazer algumas comparações com a realidade que a gente vive hoje. A primeira delas é que essas pessoas, chamadas de herodianos, em parceria com os fariseus, querem preparar uma armadilha para Jesus, querem fazer ali uma pergunta para ele para tentar fazer com que ele na resposta cometa algum engano e para desestabilizar ele, para tirar a concentração. Esses herodianos, talvez uma coalizão política ali dos simpatizantes de Herodes com os fariseus, que eram um grupo político-religioso da época, vão até Jesus e começam a conversa bajulando ele, dizendo: Olha, mestre, nós sabemos que você não olha a aparência, que você não se importa com quem é a pessoa, se ela é influente ou não é. Você fala a verdade, você conhece o coração. Eles bajulam ele, tentam desestabilizar ele, quem sabe tirar a concentração. E aí, eles então levam uma questão para Jesus para tentar encontrar nela algum tipo de erro. Ou para, quem sabe, fazer com que ele se desconcentre. Quem sabe você também já foi bajulado por alguém. Alguém que foi no teu portão, na tua casa, pedir teu voto, pedir teu apoio e ficou te elogiando e falando: puxa, porque com o teu apoio, com a tua ajuda, vai ser mais fácil, eu vou conseguir, eu preciso de você. Para, quem sabe, só fazer com que naquele momento você se sentisse importante, se sentisse necessário, mas que na verdade não é o que aquela pessoa pensava de verdade. Era isso que esses homens tentaram fazer com Jesus naquele dia. Queriam desestabilizar ele para, quem sabe, ouvir na resposta dele alguma coisa que pudesse condená-lo. Queriam tirar proveito próprio. O que eles não consideraram é que, sem querer, eles mesmos deram para Jesus a resposta para a situação na qual eles se colocavam. Eles disseram que Jesus conhece o coração das pessoas, sem se importar com a aparência ou quem quer que elas sejam. E isso é verdade, Jesus conhecia o coração deles, assim como conhece o meu coração e o teu.
Jesus sabia que a pergunta deles não era legítima, que era só uma tentativa de causar em Jesus o engano. Assim acontece conosco. A gente é bajulado, a gente tenta bajular, a gente tenta buscar benefício próprio, seja diante das pessoas, seja diante de Deus. Jesus não fica fragilizado pela bajulação dessas pessoas. Na verdade, elas caíram na própria armadilha. E é por isso que a resposta de Jesus vem ali de forma talvez inesperada, não era o que eles queriam. Jesus primeiro diz para eles: por que vocês estão me experimentando? Ou seja, ele deixa claro que aquela bajulação não serviu de nada. Em segundo, ele diz: me tragam a moeda do tributo, o imposto que tem que ser pago. E eles trazem para ele um denário, uma moeda de prata, pagamento por um dia de trabalho. E aí Jesus olha aquela moeda e pergunta de quem é o rosto estampado nessa moeda. Eles respondem: é de César. E aí junto com ela vem uma frase indicando que ele é filho do divino Augusto. E olha só que ironia. Uma moeda com a efígie, com o rosto de alguém que é tido, que é tratado como uma divindade, como um Deus. E essa pergunta é feita para Jesus, o Filho do próprio Deus, aquele que de verdade é divino, essencialmente. Jesus responde, e na sua resposta ele faz uma distinção daquilo que é apenas terreno, político, e aquilo que de fato é divino. Ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, paguem para César o tributo. Isso é obrigação de vocês, como cidadãos, como membros. E deem para Deus a vida de vocês, aquilo que de fato lhe é devido. É verdade que o cristão, em primeiro lugar, deve se submeter a Deus. A gente vai ler isso lá em Atos capítulo 5, versículo 29. Mas a gente também é chamado pelas Escrituras a obedecer às autoridades civis e legítimas que o próprio Deus estabelece aqui na terra. Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos 13, nos primeiros versículos. E aqui a gente tem que dizer que, apesar de não ser maioria, existe sim no meio político pessoas que são verdadeiramente honestas, que são servas de Deus e que não estão lá buscando por interesse próprio, mas que quer servir as pessoas, a comunidade da qual faz parte, e que entende isso tudo como um serviço a Deus, que elas não são corruptos nos moldes que a gente entende quando fala de política, mas que são sim corruptas, assim como você e eu somos por causa do pecado. Infelizmente, no nosso país é quase cultural. Se alguém diz que vai se candidatar a vereador, a prefeito, a senador, seja lá o cargo que for, a gente vai, ainda que não diga, automaticamente pensar, vai se envolver em corrupção, vai tentar roubar, vai tentar benefício, vai fazer alguma coisa. Porque a grande maioria, de fato, usa a política para esse tipo de coisa. Tá aí o noticiário que não nos deixa pensar diferente. O que a gente não pode esquecer, e aqui eu quero repetir e frisar, cada um de nós é corrupto, é pecador. E é importante a gente distinguir que não existe pecado grande e pequeno. O que muda é o tamanho da consequência que o nosso pecado causa aqui. Algumas pessoas mentem, algumas roubam, outras matam, assassinam, desviam milhões de reais, dólares, enfim. Para cada pecado, o salário é a morte. Também o cristão é tentado quando se envolve no meio político, não é só o descrente. O cristão também recebe ofertas tentadoras, quem sabe propina, quem sabe uma tentativa de fraude. Também ele é chamado a fugir da sua responsabilidade civil,
a desviar o seu caráter, a fugir da sua fidelidade diante de Deus. E o desafio é lutar contra tudo isso. Seja agente político por profissão ou não, porque as tentações vêm para nós também fora do meio político. De repente, devolver aquele troco que recebeu a mais, admitir um erro que você cometeu no trabalho ou alguma falha com a tua família, com teus amigos. A tentação é a mesma. Por mais que pareça difícil de acreditar e que a gente às vezes não admita, mas os nossos governantes também são ferramentas por meio das quais Deus quer nos abençoar. E Ele pode e Ele vai fazer isso, apesar de quem essas pessoas são. Assim como Ele também usa cada um de nós. Apesar dos nossos erros, das nossas falhas, do nosso pecado, Deus também usa a nossa vida para abençoar a vida de outra pessoa. E quando eu falo disso, eu lembro de uma história que ela diz assim, que certa vez um político morreu, e quando ele morreu, então ele chegou no outro mundo, no além, na eternidade, foi recebido por um anjo, e esse anjo disse para ele: olha, o senhor vai ter 2 dias para escolher onde o senhor vai passar a eternidade, se vai ser no céu ou se vai ser no inferno. O senhor vai poder passar um dia em cada lugar e ao final desses 2 dias o senhor decide então onde quer ficar. Esse político então concordou e foi informado pelo anjo que ele passaria o primeiro dia no céu. Então um portão foi aberto, ele entrou, viu um gramado grande, bonito, talvez um parque com flores, árvores, sombra, um riacho, quem sabe um banco lá para sentar e conversar com alguém. E lá ele passou um dia, descansou, caminhou, ouviu talvez o canto dos pássaros, ouviu a água daquele riacho correndo, teve uma sensação de tranquilidade, de leveza. Mas aquele dia passou. No segundo dia, então, o anjo veio buscar, colocou no elevador, os 2 desceram, foram para o inferno. A porta do elevador abriu, ele saiu, o anjo disse que voltaria para buscá-lo no dia seguinte. A porta se fechou, o anjo foi embora e quando ele se vira, vem o diabo na direção dele, todo feliz, sorridente, dá um abraço, já coloca ao lado dele uma mulher que também o abraça, começa a acariciar. Ele vê que acontece uma festa, que tem bebida, que tem música, muita alegria, aparentemente. Encontra ali até alguns conhecidos dele. O diabo conversa com ele como se fossem grandes amigos, como se conhecessem há muito tempo. E também ali, aquele dia passa rápido, passa voando, e o anjo então vem buscar ele no dia seguinte. Os 2 voltam para onde tudo começou, lá na recepção da eternidade, e o anjo diz para ele: bom, agora o senhor então pode escolher onde quer passar a eternidade. E aí aquele político pensa por um segundo e diz: olha, o céu é bom. A tranquilidade, a sensação de calma, ela é gostosa, ela é muito boa. Eu até gostei do dia que eu passei ali, mas o inferno tem festa, tem música, a bebida. Me identifiquei mais com o inferno, gostei de lá. Não me entenda mal, o céu é bom. Também gostei do céu, mas com o inferno eu acho que me adaptei melhor. O anjo concordou, não questionou em nada, apenas advertiu: olha, essa decisão não tem volta. Aquele político acenou que sim com a cabeça, ambos entraram no elevador, foram de volta até o inferno, a porta se abriu, ele saiu, o anjo se despediu, a porta se fechou e o anjo foi embora. Quando ele olha para frente, ele não vê mais festa, não vê mais alegria, não tem mais música, não tem bebida nem mulheres, tem pessoas gritando, sendo torturadas, sofrendo. Ele vê o diabo e pergunta: o que está acontecendo aqui? Eu tive aqui ontem e tinha maior festa, tinha bebida, música, alegria, e agora está isso aqui, esse lugar horrível, pessoas gritando, sofrendo. O diabo olha para ele, dá um sorriso amarelo e diz: ontem nós estávamos em campanha, hoje eu já consegui o seu voto.
Meu irmão, minha irmã, reflita sobre essa história. Quer seja você candidato, seja apenas eleitor. Se você for candidato, que tipo de candidato você é? Você tem, de fato, um plano de campanha e de governo que é pensado para a comunidade onde você vive e que você quer representar, para a qual você quer trabalhar? Ou as coisas que você faz e fala em tempos de campanha são só bajulação e conversa barata para conseguir o apoio e os votos das pessoas que estão ao teu redor? Se você é apenas eleitor como eu, a gente precisa refletir sobre o nosso voto, sobre os candidatos que a gente escolhe e quais são os nossos critérios. A gente se deixa levar pela bajulação, pela conversa fiada, quem sabe por uma oferta de benefício futuro? Ou a gente escolhe quem de fato mostra com a sua vida que aquilo que fala é verdade, que não é conversa fiada, que deixa de ter às vezes benefício próprio para se manter fiel às pessoas a quem serve e às suas convicções e à sua fé. Que Deus te abençoe. Abençoe tua família, teu final de semana, e que Ele nos dê sabedoria para a gente escolher com paz no coração e com bons critérios quem vai governar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Um grande abraço, fique na paz de Deus.